aqui, pessoal, a gente, assim, são tentativas, né, de melhorar isso. Então, eles fizeram nesse trabalho a lomustina com a radioterapia. A radioterapia acaba sendo hoje uma realidade um pouco maior no Brasil, ainda não tão distribuída, mas assim, melhor do que há 10 anos atrás, que a gente nem falava em radioterapia. Tá? Mas para essa situação aqui, hoje ainda não teve um ganho tão significativo. Eles pegaram 12 animais com linfoma intestinal de alto grau, fizeram radioterapia seguido de lomustina, tá? E não tem aí uma sobrevida superior para justificar todo esse gasto, ficar anestesiando esse paciente toda hora. Então, obviamente, o estresse não vai compensar. Então, aqui eu botei uma tabelinha, eu tentei reduzir, porque senão vocês vão ficar ali, né, lendo um por um. Então, eu tive o trabalho, mas acho que é um trabalho profícuo, assim, de pegar aqueles trabalhos que eu mostrei, os que trabalharam só com linfoma intestinal, e não trazer dados de linfomas em várias localizações que a gente fica perdido. Então, eu trouxe esses 5 trabalhos que a gente conversou, que foram os trabalhos que eu encontrei mais específico para linfoma intestinal de alto grau. Então, o trabalho do Marques com copy ou shop, tanto sobrevida geral quanto sobrevida de animais em remissão completa. Esse trabalho aqui, que eu não sei pronunciar esse sobrenome, somente com COP, que foi aquele trabalho holandês com uma sobrevida muito acima da média, mas lembrando que nesse trabalho 70% dos gatos entraram em remissão. Trouxe o trabalho do MUR, que é aquela combinação que vai L-asparaginase, procarbazina, que usou a ciclofosfamida em dose de 460, e aí sobrevidas de 180 geral, ou quem entrou em remissão completa 341 dias. Mas, ó, às vezes a gente consegue isso com lomustina e monoterapia. Então, eu sempre dou essa opção para o tutor, e não acho que seja uma opção ruim, tá? Ou radioterapia e lomustina, que aí a coisa não foi legal. Claro, pessoal, que é muito difícil comparar esses dados, né? Tem muito viés, metodologias diferentes, critérios diferentes, doses diferentes. Então, não dá simplesmente para olhar. Isso aqui é para a gente ter um panorama que mostra, pessoal, que a gente pode ter sobrevidas longas com protocolos mais simples, mas isso é muito individual. Então, por isso que não é você que vai eleger o protocolo único e dar uma opção para o tutor. Você vai discutir com esse tutor. Primeiro, resposta, né? Claro, não vai colocar um clorambucil e prédio aqui, sendo que é um linfoma de alto grau que não vai funcionar. Mas assim, opções de terapia, você vai colocar aí taxas de resposta segundo os dados de trabalho, efeito adverso, custo, logística, comportamento desse gato. Então, tudo isso vai pesar. Então, tirem da cabeça de vocês essa ideia, qual protocolo eu uso para linfoma de alto grau intestinal. Não é assim que funciona, quais são as opções que eu posso oferecer para o meu tutor para tratar linfoma de alto grau. Então, eu posso oferecer um COP, eu posso oferecer um SHOP, embora não haja tanta diferença entre eles, então, por custo, talvez o COP seja mais racional. Eu posso oferecer uma lomustina em monoterapia, eu posso translocar o LOP-H para esse cenário, já que ele funcionou para outros linfomas de alto grau, mas eu preciso explicar para o meu tutor que eu não tenho dados de resposta, então vai ficar lá na minha tabelinha um ponto de interrogação, e não está errado fazer lomustina em monoterapia, tá? Então, esse protocolo LOP-H, que é um protocolo bem intenso, ela é uma opção não avaliada para linfomas gastrointestinais até o momento. Então, eu posso até colocar na minha tabelinha, mas eu tenho que deixar claro para o tutor que eu não sei as taxas de resposta. Vai ficar em branco esse item lá na minha tabelinha que eu vou montar para o tutor. E na tabelinha de efeito adverso e custo, ele é um custo mais elevado e ele tem bastante efeito adverso que tem que ser pontuado, ok? Um cuidado que vocês têm que ter, é raro, mas aquela velha história, o raro também acontece, é em relação a algumas complicações, além dos efeitos adversos que a gente vai discutir amanhã. Final da aula a gente só vai falar de quimioterapia, tá? Por isso que eu não pontuei detalhes aqui. Se vocês tiverem dúvida, troca vincristina por vinblastina, faz intraperitoneal IV, tudo isso a gente vai discutir amanhã, tá? Para a aula fluir melhor. Aí eu deixei quimioterapia lá pro final.
Uma das complicações, elas são raras, mas eu brinco que o raro acontece, esse trabalho relata, né, perfuração secundária à quimioterapia, porque você tem uma massa, você já não tem mais camada intestinal ali, e aí, eventualmente, o que que pode acontecer? Você faz a químio, destrói aquela célula rapidamente e não tem mais serosa, não tem mais nada ali, e aí você pode ter perfuração. Não é comum, mas pode acontecer. Quando eu brinco que o raro também acontece, ontem, de sexta, eu não atendo no hospital. E ontem eu fui lá, tinha uma paciente minha que ia operar um mastocitoma de, sei lá, 1,5 cm, e eu fui lá. E aí eu tava lá e tava todo mundo meio assim, aí eu fui lá, uma sução de 1,5 cm numa Bernese, ela teve degranulação de mastócito e teve choque hipotensivo, chegou a 50 de pressão, teve diarreia, aquela coisa toda. Última degranulação de mastócito que eu tinha visto foi em 2018, óbvio que a gente lembra disso, era uma Australian Cattle Dog com mastocitoma em membro. Fazia 6 anos que eu não vi uma degranulação de mastócito. A sorte que lá no hospital, por protocolo, a gente sempre coloca os riscos. Ó, a gente fala, é raro acontecer, mas o raro também acontece, né? E aí essa paciente, a gente ficou ali até sexta-feira, sei lá que horas, né? Com vasopressor, com tudo, e felizmente a gente reverteu. Também foi o primeiro caso que eu vi reverter, porque a maioria dos pacientes, eu acho que eu vi, ela é o terceiro, né? Mas os outros dois que eu tinha visto com choque hipotensivo, o paciente veio a óbito. Ela felizmente reverteu, mas ficou em norepinefrina, enfim, ficou lá. Foi super difícil e deu tudo certo. Mas só para mostrar para vocês que o raro também acontece. Então não custa comentar com o tutor esse risco que, embora raro, eventualmente vai ter. Uma das dúvidas é: a remoção cirúrgica afeta a sobrevida? Então, esse é um ponto muito importante em linfoma gastrointestinal. Os trabalhos iniciais mostravam que a remoção cirúrgica não alterava a sobrevida e indicava apenas nos casos de obstrução, intussuscepção. Porém, pessoal, a gente novamente vai ver resultados conflitantes. Então, esse trabalho aqui, eles não viram nenhuma diferença em animais que fizeram uso de cirurgia ou não. Então, esse trabalho mostrou que cirurgia não afeta prognóstico. Porém, pessoal, esse outro trabalho com gatos com linfomas, né, intestinais e formação única que fizeram cirurgia e químio tiveram sobrevidas de 417 dias, muito mais altas do que as sobrevidas que a gente vê que fizeram cirurgia e químio tiveram sobrevidas de 417 dias, muito mais altas do que as sobrevidas que a gente vê foi interessante, principalmente quando o linfoma era intestino grosso. Então, para linfomas em intestino grosso, a cirurgia aumentou sobrevida dos pacientes. Então, olha só, intestino delgado, 64 dias de sobrevida, intestino grosso, 675 dias de sobrevida. Então, eles falaram que a cirurgia para intestino grosso foi maior. Aí eu pensei, isso aqui foi uma coincidência estatística. Não acredito muito nisso, porque não dá para acreditar tudo que é P00 alguma coisa. E aí saiu esse trabalho, que foi agora, em abril, não é um trabalho, é um resumo de congresso que foi apresentado, só tem um resumo, né? Em abril, então, nesse mês, eles viram também, pessoal, que eles fizeram só para linfomas de colo e reto. E aí eles viram, né,
e pacientes que fizeram só quimioterapia tiveram 29 dias de sobrevida e que fizeram cirurgia e químio 972 dias. Então, dois trabalhos mostrando que para linfomas de intestino grosso, talvez a cirurgia tenha um impacto positivo aí em aumentar a sobrevida. Um dado interessante, não tem uma explicação para isso, mas no mínimo chama a atenção que dois trabalhos já trouxeram esse resultado, tá? Margem, pessoal, quanto que vai tirar de margem, né? Normalmente eles falam em 4 centímetros, mas a verdade é que sempre encarem o linfoma como uma célula, um tumor infiltrativo. Então, normalmente, pessoal, por mais que vocês tirem com margem, a margem aqui não é tão importante para a gente, porque a gente vai complementar com quimioterapia, visto que é um tumor de célula circulante, ok? Então, resumo da ópera: o papel da cirurgia em aumentar a sobrevida ainda carece de estudos. Alguns trabalhos sugerem benefício para massas únicas, principalmente intestino grosso, ok? E claro, se eu tiver risco de intussuscepção, risco de obstrução ou animais obstruídos, não pensem duas vezes na cirurgia, tá? E tem que ir para a cirurgia. Quimioterapia sempre vai ser indicada para linfomas de alto grau, né? São tumores agressivos, então a decisão entre fazer uma monoquimioterapia só com lomustina, uma poliquimioterapia com COP ou CHOP. A gente já viu que COP ou CHOP não parece ter diferenças significativas. O LOP-H é uma opção, mas tem que explicar para o tutor que não foi estudado para esse subtipo de linfoma, então não vai girar muito fora disso. E a lomustina em monoterapia, se ele tiver resposta, parece ser interessante. Então, de forma geral, eles apresentam sobrevidas baixas, porém, resposta inicial à quimioterapia, se eles entrarem em remissão completa com a quimio, a gente pode ter sobrevidas mais longas. Sei que vocês estão super cansados, sei que eu já passei do horário, mas se eu não terminar isso agora, aí amanhã a gente está ferrado, tá? Então eu vou mais 10 minutinhos, 15 minutinhos eu termino, segurem firme aí. Existe mais alguma forma de linfoma gastrointestinal em felinos? Existe, tá? São os linfomas de grandes linfócitos granulares, ok? Quem são esses caras? Primeiro ponto, né? Como o próprio nome já diz, aqui tem uma coisa que ajuda no nome e outra que confunde vocês. Uma verdade e uma mentira. A verdade é que eles são granulares. Então você vê grânulos no citoplasma. A mentira é que nem sempre eles são grandes. Tu pode ter linfócitos granulares pequenos e intermediários. Então, apesar do termo ser grandes linfócitos granulares, nem sempre eles são grandes linfócitos. Eles podem ser pequenos a intermediários. Então, o nome já diz, são linfócitos com presença de grânulos citoplasmáticos e eles vão ter origem em linfócito T citotóxico, né, o CD8, ou linfócito NK, ok? Então, eles vão ser positivos para granzima. Se eu tenho CD3 positivo mais granzima positivo, eu estou diante de um citotóxico. Se eu tenho CD3 negativo, granzima positivo, eu estou diante de um ONK, um natural killer, ok? Então, esses são os linfócitos granulares, ok? Linfócito granular, pessoal, nem sempre está associado a processo neoplásico. Cuidado, né? Posso ter linfócito granular, posso ter linfócito citotóxico ou NK circulante lá, granular, em processos reacionais. Mas aqui, né? Nosso tema de hoje, posso ter leucemia disso, mas o nosso tema é linfoma e o nosso tema é gato. Então, nos gatos, mais de 90% dos casos que vocês vão encontrar de linfócitos granulares vão estar no intestino, ok? Então, são esses caras aqui, ó. Tu tem o linfócito e ele está cheio de grânulos citoplasmáticos. Lembre-se, pessoal, nem sempre são grandes. E é mais fácil identificar isso na citologia do que no HE. Dificilmente vocês vão pegar isso no HE, ok? Então, são gatos normalmente idosos, é tudo parecido. Pode ter envolvimento de sangue periférico, não parece ter envolvimento de FIV-FeLV. Sinal clínico é idêntico ao linfoma de alto grau, é idêntico. Comportamento, forma, massa, sinal clínico, tudo igual.
A diferença é que esses linfócitos, eles têm grânulos no interior, tá? Então, vai fazer massa ou espessamento difuso, mais comum é massa, vai envolver linfonodo, pode fazer fusão peritoneal ou pleural, tá? E lembre-se, eventualmente vocês podem ter só o comprometimento linfonodal e não formar massa no abdômen, não formar massa no intestino, tá? Mas eles são iguaizinhos o que a gente já vem falando. O que muda? Para que caracterizá-los? Porque eles tendem a ser ainda mais agressivos. Se o linfoma de alto grau já era ruim, o linfoma de linfócitos granulares é ainda pior, tá? As sobrevidas médias variam de 1 a 2 meses. Então, eles tendem a ser muito mais agressivos. Esse trabalho com 21 gatos teve sobrevida só de 20 dias e os que fizeram quimioterapia, 57 dias. Esse aqui é o grupo italiano, ele sempre vem com os números mirabolantes, 109 gatos. Eu acho que obviamente, eu vou morrer sem ver 109 gatos com esse linfoma, tá? 109 gatos de linfoma, de grandes linfócitos granulares, 91% eram intestinais, com ou sem envolvimento de outro órgão. Só 8% deles não tinham participação do trato gastrointestinal. Era hepatoesplênico, enfim, pode dar em qualquer lugar, ok? E aí eles tiveram sobrevida só de 21 dias, só 7% dos gatos chegaram a 6 meses. Tá? Então, linfoma de grandes linfócitos granulares, ou chamado também de linfoma de linfócitos granulares, eu acho que esse seria o termo mais correto, são super agressivos. Esse é o Elvis. O Elvis era um paciente meu que foi para uma cirurgia por uma massa intestinal, estava quase obstruindo. O que é legal vocês começarem a implementar na rotina de vocês? Vai fazer, aqui não tem jeito, se está obstruindo, tem que tirar, não vai ficar perdendo tempo. Mas tirou, faz a citologia, porque no HE o patologista não vai pegar. Então, na citologia, você já vê os grânulos. Então, realizar sempre citologia de massas intestinais submetidas a Interec. Porque se foram de grandes linfócitos granulares, é mais fácil fechar na cito do que no histopata. Bom, nós fechamos como neoplasia maligna de célula redonda, sugestivo de linfoma intestinal. Bom, tá vendo que a célula intermediária, porque ele pode ser qualquer tamanho. Fizemos a imunohistoquímica e aí fechou CD3 positivo, granzima positivo. Então, é um linfoma de linfócitos granulares. Aqui no caso não é T ou NK, que eu sei que ele é T citotóxico, porque o NK daria CD3 negativo. Qual o tratamento e prognóstico? Um gato que os tutores não queriam nada agressivo, nós optamos pela lomustina mais prednisolona e ele sobreviveu 10 meses. Olha que bacana, pessoal. 7% dos pacientes passam de 6 meses, com um protocolo tranquilo em casa. Pessoal, isso é uma coisa que eu não tenho assim como provar cientificamente, mas eu já vi de outros colegas também que creem que nos de linfócitos granulares, a adição da lomustina pode ter um efeito positivo. Isso não é científico, isso é conversa de corredor, tá? Mas que também seria interessante a gente fazer dessa forma, tá? Então, nesse trabalho, ó, só 7% sobreviveram. Então, a gente pode ver que esse paciente com lomustina Enterec, lomustina e PRED, teve uma sobrevida muito além do esperado. Ok? Então, aqui, pessoal, nós temos trabalhos sobre linfomas de linfócitos granulares, certo? Então, vários trabalhos mostrando as sobrevidas muito baixas, 27, 10 dias, 60, 42, 90, 15, 57, 18. Esse aqui foi o que teve, né, maior sobrevida, mas normalmente tem de tudo aqui, uma salada mista, ok? Esse aqui também é um trabalho interessante, é um caso, né, que entrou em remissão completa e longa sobrevida com nimostina. Nimostina é um parente da lomustina. Então, reforçando aí que talvez
né, eu ter um grupo de nitrosureia no meu tratamento pode melhorar a sobrevida. Ó. Esse gato, 552 dias de sobrevida, e eu acho que ele nem morreu, né? Isso aqui é até onde eles escreveram o trabalho. Então, talvez a lomustina aí seria interessante, tá? Aqui eles avaliaram a sensibilidade da quimioterapia, isso aqui é em cultivo celular, mais linfócito granular. Alguém conseguiu transformar o linfócito granular no cultivo celular, e aí eles testaram, né, doxorubicina e fizeram a ciclofosfamida, já o componente ativo, e eles tiveram sensibilidade também, né? Então, a gente precisa saber isso em vivo, ok? Para a gente terminar, só pontuar, então, de linfoma, de linfócitos granulares, sobrevida pior, protocolos a gente não tem especificado para ele, mas talvez a implementação de uma lomustina no protocolo valeria a pena, tá? Uh, Então, só para a gente terminar, falar só rapidamente, tem pouca informação. Linfomas gástricos, tem primariamente gástricos, alto grau gástrico, eles não são muito caracterizados em gato. Os de baixo grau, a gente vai seguir tudo o que a gente conversou no tópico anterior. De alto grau, acredita-se, pessoal, que eles podem ter comportamentos diferentes, tá? Porque a maioria é de imunofenótipo B, então não que isso melhore o prognóstico, mas que talvez a gente esteja falando de etiologias diferentes, de apresentações diferentes e tudo mais. Então, o gástrico ele pode se comportar diferente do intestinal. Então, o único trabalho que a gente tem são 13 casos de linfoma gástricos, todos de alto grau, tratados com quimioterapia, com sobrevida aí de 300 dias. Então, pode ser que a gente extrapola os tratamentos, mas na hora de falar de prognóstico, é mais fácil dar um prognóstico incerto por falta de informação dos linfomas primariamente gástricos. Certo? Então, para a gente terminar, nós falamos de linfomas de baixo grau, que recebe vários nomes. O envolvimento difuso ele é mais comum que a nodulação. Intestino delgado é mais comum que intestino grosso. De alto grau, a maioria é envolvimento nodular e comportamento agressivo. E a gente tem o de grandes linfócitos granulares, que é mais incomum e ele é super agressivo. Então, respondendo a pergunta, linfomas gastrointestinais são iguais? Não, né? A gente tem aí dois tipos, o alto e o baixo grau, e ainda um subtipo de alto grau, que é extremamente agressivo, com sobrevidas muito baixas. Baixo grau, só para relembrar, a maioria é T, normalmente espessamento difuso, porém podem fazer massa. Clorambucil e PRED vai ser o nosso tratamento de eleição de primeira linha. Alto grau, normalmente massa, N protocolos, sobrevidas já mais baixas, e o de grandes linfócitos granulares, que nem sempre são grandes, o comportamento ainda mais agressivo, com a possibilidade da inclusão da lomustina de conversa de corredor ter algum benefício clínico.